Gente, voltamos aqui agora para trabalhar mais um pouco dessa nossa organização de Estado, trabalhar agora um pouco mais acerca da União. Nós vimos a União como uma unidade da Federação nesse nosso primeiro bate-papo sobre a organização do Estado, e agora nós iremos ter alguns artigos que tratam genuinamente e efetivamente da União. O artigo 20 que está sendo projetado aqui para vocês, ele vai tratar dos bens da União, mas esse 20 nós não iremos conversar agora. Por quê, Arthur? Porque o 20 é muito razoável nós estudarmos junto ao artigo 26, quando nós trabalharmos os Estados-membros. O artigo 26 ele vai tratar dos bens dos Estados. E aí, muito razoável nós matarmos uma diferenciação ou distinção entre o que é da União e o que é do Estado. Fica muito mais lógico trabalharmos juntos. Para tanto, muito pertinente também que falemos sobre as competências da União no primeiro momento. Muita coisa que está relacionada às competências da União vai nos fazer entender com mais valoração essas informações ou algumas das informações que estão aqui no nosso artigo de número 20. Por exemplo, quando nós chegarmos ao artigo 22, tratar genuinamente da competência privativa da União, a União legislando única e exclusivamente sobre determinados assuntos, nós falaremos sobre índios, né? As populações indígenas vai competir a União legislar. E aqui no inciso 11, só para você ter ideia, só para fazer um comparativo, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são de competência da União. Então, muita coisa que está aqui vai facilitar a nossa vida, vai ser mais facilitada depois que nós estudarmos as competências da União. Mas eu preciso trabalhar esse assunto competências aqui, ó, a partir do nosso artigo 21. Só que nesse bate-papo introdutório sobre as competências da União, eu preciso ambientalizá-los de alguns detalhes, tá? Competências da União nós não iremos encontrar apenas nesse artigo 21. Não apenas nesse artigo 21. Temos o artigo 21 e olha o tamanho desse artigo 21. Enorme, né? Temos 25 incisos tratando das competências da União, artigo 21. Mas quando nós chegamos no artigo 22, nós temos a leitura do caput, você está vendo aí, ó, que compete privativamente a União legislar sobre. E aqui, 29 incisos tratando do tema. Olha quanta coisa, 29. Temos um parágrafo único. Mas quando chegando no artigo 23, nós encontramos que compete ou é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e mais 12 incisos tratando do tema. E chegando aqui ao nosso artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, e mais 16 incisos. E assim nós encerramos as competências da União. Bom, problema que temos. Você tem 4 artigos tratando das competências da União. Em alguns desses artigos você encontra a participação de algumas outras unidades da Federação. O nosso Constituinte programou que algumas unidades trabalhassem em conjunto com a União, em outros momentos trabalhassem de forma concorrente à União. Pois é. E outras 2 competências destinadas apenas à União, mas aí é necessário que façamos muitas distinções entre todos esses artigos citados aqui. 21, 22, 23, 24. A gente começa a fazer essas distinções. Deixa eu voltar aqui para o nosso artigo 21, deixar o primeiro dispositivo, que é o compete à União. Deixa eu colocar algumas coisas nesse quadro para vocês, tá? E, gente, preciso muito que vocês anotem isso. Tratar inicialmente das competências da União, levar em consideração que elas são apresentadas em 4 artigos. 4 artigos. E cada um desses artigos apresenta para a gente uma competência. Cada um deles apresenta uma particularidade. Por exemplo, no artigo 21 nós iremos encontrar a chamada competência exclusiva. No 22, a chamada competência privativa. 23, a competência comum. E no artigo 24, a competência concorrente. São 4 competências diferentes. E outro dado muito importante.
A União, ela legisla ou a União administra? Qual seria a sua resposta pintando esse questionamento? A União exerce tarefas administrativas ou a União exerce tarefas legislativas? Como você se posturaria nesse questionamento? Bom, a resposta que eu espero receber de você é: a União exerce as duas tarefas. Mas olha que barato. É muito normal em sala de aula o aluno me responder que a União exerce tarefas administrativas. Eu sei por quê. Essa é uma das respostas mais dadas em sala de aula. Porque o aluno confunde União com o Poder Executivo. E ele sabe bem que a função típica do Poder Executivo é a função de administrar. Por perceber ou fazer, né, a assimetria entre União e Executivo, ele me responde: a União exerce tarefas administrativas. Mas se nós pensarmos um pouco mais, nós perceberemos que a União não é apenas o Poder Executivo. A União, ela comporta todo o poder público federal. A União tem o seu Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, vai apresentar Ministério Público da União, Tribunal de Contas da União, Defensoria Pública da União. A União é todo o poder público federal, tá? E aí a gente percebe que realmente, se a União comporta um legislativo, a União também exerce tarefas legislativas. E outra, hein? Confundindo União com o Poder Executivo, ainda assim seria responder: exerce as duas coisas. Porque lembra, a função típica do nosso Poder Executivo é a de administrar, tudo bem, ótimo, sabemos disso. Só que, quando o presidente da República, que é o chefe desse nosso Poder Executivo, quando ele edita uma medida provisória, por exemplo, o presidente não está administrando, o presidente está legislando. O Poder Executivo, ele também é dotado da função de legislar. É uma função atípica do Poder Executivo, mas ele faz. Então, gente, sem dúvida alguma, a nossa resposta precisa ser: a União exerce as duas tarefas, legislativa e executiva. Mas por que isso é tão importante para mim? Porque quando olhando para esses 4 artigos, você vai perceber que algumas dessas tarefas são tarefas legislativas, outras tarefas administrativas. Veja só, você vai pegar a caneta azul e vai lançar ao lado do artigo 21 e do artigo 23 serem tarefas administrativas. Aqui a União está exercendo políticas públicas, a União está agindo na administração. Nos outros 2, você já vai lançar serem tarefas legislativas. Tarefas legislativas. Significa que a União está editando atos normativos, criando leis sobre os vários assuntos que aqui são apresentados. Então é a primeira distinção que a gente faz dentre os 4 artigos que nos remetem às competências da União. A União legisla e a União administra. Só que tem mais um detalhe. Não vai ser nem um pouco razoável nós trabalharmos todos esses 4 artigos ao mesmo tempo, juntos. Não. Isso é importante. Cheguemos à conclusão no começar pelas tarefas administrativas ou no começar pelas tarefas legislativas. Administrativas ou legislativas. E aí, se eu te fizesse mais uma vez pensar, porque eu acho que uma aula de direito constitucional tem que ser pensada, seria razoável nós iniciarmos pelas tarefas legislativas ou pelas tarefas administrativas? Sabe como se posturar para responder esse questionamento? Bom, o que eu espero de você é que você me diga: Arthur, é razoável nós iniciarmos pelas tarefas legislativas, partindo daquele prisma que a gente estuda sempre, né, nas aulas de direito constitucional e muito nas aulas de direito administrativo. O poder público, a administração só faz aquilo que a lei autoriza, que a lei manda. Lembra? Princípio da legalidade estrita. Então, se a administração só vai fazer aquilo que a lei autoriza, eu preciso lembrar que as ações da administração devem ser autorizadas por lei. O que vem primeiro? A ação autorizada ou a lei autorizadora? A lei. E é por isso que nós iniciaremos com as tarefas legislativas, para que em momento posterior avaliemos, né, corrigindo a fala, avaliemos as tarefas administrativas. E mais um detalhe, na grande maioria, né, em muitos casos, você vai perceber que o que está na tarefa administrativa foi autorizado por lei na tarefa legislativa. O que está na tarefa administrativa é uma consequência do que for apontado na tarefa legislativa. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos, tá? Eu vou apagar o quadro, preciso apagar essas anotações.
Essas anotações já foram para o seu caderno, mas agora apenas alguns exemplos disso que eu acabei de te contar. Olha que barato, olha o que temos aqui nesses dados. Preste bastante atenção. Vou lá no artigo 22. Vamos lá no artigo 22. Artigo 22, compete privativamente à União legislar. Estamos tratando de tarefa legislativa. E aí eu quero pegar aqui um dispositivo, deixa eu achar um bom aqui. Inciso de número 17. É um bom inciso. Olha o que diz. Ó, compete à União legislar sobre isso. Sobre a organização judiciária, Poder Judiciário, Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios. Bastou. É só exemplo? Então vamos lá. Poder Judiciário, Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios. Guardou? A União está legislando sobre. Agora, vamos voltar lá no nosso artigo de número 21. Olha o que a gente tem aqui no artigo 21. Ó, compete à União. E perceba que o caput não trouxe o verbo legislar. Por que a União não está legislando? Se você olhar aí na sua anotação, você vai perceber que no artigo 21 nós temos tarefas administrativas. E se são tarefas administrativas, aqui a União não está legislando. E todos os incisos começam com verbos no infinitivo. Você está percebendo? Todos os incisos começando com verbo no infinitivo. Decretar, autorizar, emitir, administrar, elaborar, manter, explorar, explorar novamente. E aqui nós temos, ali, né? Daqui o 13, ó, organizar e manter. E é justamente esse 13 que eu quero ler com vocês. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E aí você percebe um detalhe. Mas está falando a mesma coisa que a gente acabou de ler no artigo 22. Não está falando a mesma coisa não. Enquanto no artigo 22, inciso 17, você falou assim de Poder Judiciário, você falou de Ministério Público do Distrito Federal e territórios, aqui você disse que a União está legislando. Mas quando lendo o artigo 21, inciso 13, você também viu o Poder Judiciário, você também viu o Ministério Público e mais Distrito Federal e territórios. Só que nesse caso, a União ela não está legislando. A União está organizando e mantendo. Organizando e mantendo. Você percebeu que os verbos determinam claramente a ação da União? Enquanto em um, a União exerce tarefas legislativas, no outro, a União exerce tarefas administrativas. E eu trouxe apenas um exemplo dessa competência, né? Privativa e exclusiva. Privativa e exclusiva. Mas eu quero te mostrar mais um exemplo. Posso? Você me permite? Vamos lá. Olha aqui o que a gente encontra. Deixa eu voltar para os artigos. Agora eu quero te mostrar um exemplo lá do artigo 24. Olha o que nós iremos encontrar aqui nesse artigo 24. Olha que barato. Ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aqui nós temos 16 incisos, mas eu queria que você olhasse apenas para o inciso 9. Olha o inciso 9, está aqui. Ele traz o seguinte, ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. A União não está legislando sozinha. Ela traz a participação de outras unidades da Federação, mas é legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vamos guardar apenas alguns detalhes aqui, ó. A educação, a cultura e a tecnologia. Educação, cultura, tecnologia. 3 palavrinhas apenas, porque tem muita coisa aqui. Educação, cultura, tecnologia, as unidades legislando. Eu volto aqui no artigo 23 e leio assim, ó. É a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Não vi o verbo legislar, porque aqui não tem ninguém legislando, e todos os verbos começam com verbo, melhor, todos os incisos começam com verbos no infinitivo. Zelar, cuidar, proteger, impedir, e eu quero esse quinto, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, ciência,
tecnologia, pesquisa e inovação. Perceba, está falando de cultura, está falando de educação, está falando de tecnologia. Fala de ciência lá também, pesquisa lá também, inovação lá também. Qual é a diferença? Enquanto no artigo 24, inciso 9, quando tratando da educação, quando tratando da cultura, quando está tratando da tecnologia, aqui você verifica a União, os estados e o Distrito Federal legislando sobre. Todavia, quando chegando no artigo 23, inciso 5º, você também vai encontrar informações sobre a educação, sobre a cultura, sobre a tecnologia. Você até vê mais alguém aqui, eu tenho União, tenho estados, tenho Distrito Federal e municípios, mas aqui eles estão proporcionando os meios de acesso. Então eu estou percebendo mais uma vez que enquanto no artigo 24 eu encontro a tarefa legislativa, as unidades legislando, aqui eu encontro uma tarefa administrativa, as unidades proporcionando os meios de acesso. Tá? Então, gente, 2 exemplos que já valeu e isso já nos fez entender, é muito razoável, lógico, até nós começarmos pelas tarefas legislativas e, em momento posterior, tratar das tarefas administrativas. Bora lá? Vamos fazer isso aqui então? Vamos começar pelas tarefas legislativas. Artigo 22. O artigo 22 nos mostrou compete privativamente a União, ou seja, você só vai verificar a União legislando sobre esses vários assuntos que são apresentados aqui no nosso artigo 22. Somente a União legislando. Comparando o artigo 24, que é a outra tarefa legislativa, o artigo 24, inevitavelmente a gente tem que ficar lá e cá, tá? O artigo 24 diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Pessoal, para fazer mais comparações, telinha em branco, olha aqui, ó. Você vai fazer essa tabela. Eu preciso que você faça essa tabela aí no seu caderno. Tarefas legislativas. Comparar o artigo 22, a tal da competência privativa, com o artigo 24, a tal da competência concorrente. E aqui nós veremos, na competência privativa nós temos apenas a União legislando, mas na competência concorrente você encontra a União com a participação dos estados, com a participação do Distrito Federal, tá? Bom, tu já vai guardar um primeiro detalhe. Nesse nosso artigo 24, você não encontra, deixa eu deixar aqui, né? Você não encontra os municípios. Os municípios não são citados no caput do nosso artigo 24. Não são. Você encontra que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então já é uma observação que eu quero que você guarde, tá? Essa observação, como regra geral, as bancas elas cobram, legal? Ó, municípios não participam da competência concorrente. Municípios não participam da competência concorrente. Essa observação é importante. Tá? Agora, toma cuidado que quando eu digo municípios não participam da competência concorrente, eu não estou dizendo que o município não legisla. O município vai sim legislar. Lembre-se, gente, os municípios também são unidades da federação. Os municípios também têm autonomia política. Os municípios também exercem tarefas legislativas. Só que quando o município legisla, o município está exercendo a sua própria competência legislativa, que é legislar sobre assuntos de interesse local. Essa informação está lá no artigo 30.
Se você tiver com a Com Constituição... licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.